Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você sabe que todos os dias nós entramos às 6 horas da manhã para liberar uma palavra para o teu coração, e eu tenho sempre o privilégio da sua companhia, de nós juntos recebermos uma palavra do Senhor, né? Meditarmos na palavra de Deus, examinar as Escrituras e ser edificado o nosso espírito através da palavra de Deus. Coisa boa é nós levantarmos já pela manhã, receber uma palavra que venha nos dar uma direção, que venha nos abençoar, não é verdade? Diante de dias tão difíceis que nós temos vivido nesse período, dias complicados, dias muita tribulação, né? Dias às vezes que as notícias não são tão positivas, e na palavra do Senhor nós sempre vamos encontrar uma esperança e ânimo para continuar crendo, vivendo com a expectativa que o melhor de Deus ainda está por vir, tá certo? Então vamos agradecer ao Senhor por esse dia, vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós dormimos, obrigado porque nós levantamos, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Obrigado, ó Pai, por essa pessoa que parou para ouvir a Tua palavra, que o Senhor fale com ela e que a Tua palavra fale aquilo que ela precisa, não simplesmente aquilo que ela quer, mas aquilo que ela precisa nessa manhã. Que nesse momento de devocional o Teu Espírito cure, o Teu Espírito liberte, o Teu Espírito confronte, o Teu Espírito salve, fazendo aquilo que o Senhor desejar sobre a nossa vida. Abençoe essa pessoa que parou nesse momento para ver esse vídeo, cada inscrito desse canal, cada pessoa que sempre nos ajuda compartilhando, fazendo, ó Pai, nos ajudando a propagar a Tua palavra, a falar, a fazer menção do Evangelho aqui nessas redes. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Toma esse momento em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Que bom ter você aqui mais uma vez nessa manhã. Eu já peço para você chegar dando like no vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do que tem acontecido. E se o YouTube não te lembrar, porque muitas das vezes o YouTube não está lembrando ninguém, você pode vir todos os dias aqui, 6 horas da manhã às 18 horas, são os horários que os vídeos são postados, beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está em 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu quero ficar somente com o versículo de número 14. Vocês que me acompanham no Manhã de Paz sabem que eu já ministrei várias vezes outras palavras dentro desse contexto de 1 Samuel, capítulo 16, do verso 14, inclusive, eu já falei dentro desse contexto sobre a história de Davi, sobre os espíritos malignos que se manifestaram sobre a vida de Saul. Só que hoje, precisamente, eu quero ficar com o versículo de número 14 apenas, sem avaliar todo o contexto, mas apenas esse princípio que está aqui, capítulo 16 de 1 Samuel, verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Vou ler novamente. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava o espírito mau da parte do Senhor. Eu acabei de ler 1 Samuel, capítulo 16, o verso é o de número 14. Observe aqui alguns princípios que existem. Primeiro, você entender que esse espírito mau que entra em Saul, ele não vem literalmente por ordem de Deus, mas por permissão de Deus. Há uma diferença entre Deus ordenar e Deus permitir. Por mais que a expressão que eu li aqui diz que o espírito mau vem da parte do Senhor, e você vai perceber que isso vai acontecer porque o Espírito do Senhor saiu de Saul. E quando o Espírito de Deus sai de Saul, o espírito mau passa a se manifestar sobre o corpo de Saul, atormentando a mente dele, atormentando os seus dias, perturbando a sua alma. Então, esse espírito aqui está ligado à permissão de Deus para perturbar Saul. Isso acontece devido ao fato de uma quebra de princípios. Saul desobedeceu a Deus. E a desobediência vai atrair esse espírito do mal sobre a sua própria vida. Porque a desobediência vai trazer a legalidade. E a legalidade faz com que demônios se manifestem para gerar o mal
e para atacar. Dentre tantas reflexões que tem todo esse contexto, e principalmente logo no versículo 14, existem algumas que são interessantes a gente destacar. A primeira, a gente perceber que o espírito mal, estando sobre Saul, ele continuou reinando. Ele continuou reinando, mas com o espírito mal. Ele continuou reinando, mas perturbado por demônios. Ele continuou reinando, mas estava dentro de si com espíritos malignos. Ele é líder de Israel. Ele é o rei da época. Ele é a autoridade. E o espírito do Senhor saiu dele e o espírito mal se manifestou. E você percebe que existe isso até hoje nas gerações que nós vivemos, quando o espírito de Deus se afasta de alguém e o espírito mal passa a se manifestar sobre a vida daquela pessoa que deu uma legalidade. E o que é pior, não é simplesmente uma pessoa que é ímpia. Porque quem é ímpio já está entregue mesmo às trevas e está fazendo o que é do mundo. Faz o que é do mundo porque ama o mundo. E como ama o mundo, vive de acordo com os valores do mundo. Agora, a gente está falando de alguém que está ligado ao povo de Israel, que é o rei de Israel, alguém que deveria ter temor a Deus, alguém que deveria estar dotado de temor, dotado de princípios para realizar a função que era a função de rei. E você vê que ele estava ali perturbado por demônios. Existem muitas pessoas que estão no trono, como Saul está, e têm uma vida manipulada por demônios. Pessoas que assumiram grandes lideranças, pessoas que assumiram grandes cadeiras, como Saul assumiu a monarquia e agora estava perturbado por espíritos malignos. Pessoas que estão sentadas em grandes lugares com muita autoridade, que há uma influência diabólica sobre a vida dela. Influência essa que pode atingir outras pessoas, e não somente a ela mesma, mas pode prejudicar outras pessoas, pode prejudicar a nação, pode prejudicar a liderança, pode prejudicar o seu povo. Por isso que a Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. E a importância também de nós cristãos, e eu me incluo nisso, de orarmos pelos nossos líderes, de orarmos pelos políticos, de orarmos pelos pastores. Principalmente aqui eu quero me referir nem tanto a pastores, mas a políticos, a líderes que mexem no governo, porque querendo você ou não, e concordando você com o político ou não, ou sendo a favor dela ou não, você concordando com certos valores ou não, a política sempre vai ter influência sobre você. Ainda que você seja uma pessoa neutra, ainda que você não seja uma pessoa que gosta de influenciar ou gosta de manifestar sua opinião, se você não gosta de manifestar a sua opinião diante de assuntos relevantes políticos, de alguma forma você vai ser influenciado. Porque, querendo ou não, nós estamos debaixo dessa lei. E quando esses reis estão perturbados por demônios, quando essas autoridades estão perturbadas por demônios, há uma ação contrária sobre a vida do povo que está submetido ao governo delas. Por isso que, mais uma vez, a Bíblia diz: quando o justo governa, o povo se alegra. E por isso que a Bíblia diz também que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o centro, cujo Deus é o primeiro, cujo Deus é o governo, cujo Deus é colocado em primeiro, é entregue tudo às mãos dele, aonde quem governa e quem lidera está debaixo dos princípios dele, está debaixo do temor dele, sabe? Mas quando o justo, quando o ímpio governa, quando aquele que pratica a impiedade, aquele que não tem temor, aquele que anda no caminho das trevas, no caminho do mundo, governa, o povo geme. É o contrário do justo. Ele gera desgraça e ele gera destruição. A gente está vendo agora um rei, que é rei de Israel, que tem a maior cadeira de autoridade dentro da nação e que está sendo manipulado ou perturbado por espíritos malignos. Demônios que estão perturbando a mente de Saul. Por isso que nós, como cristãos, devemos orar pelas autoridades, orar pelos reis, orar pelos líderes,
para que Deus os liberte, para que Deus salve, para que Deus cure, para que Deus transforme a vida deles, para que Deus faça a vontade deles sobre tudo que existe na terra, sobre os governos, sobre a política, sobre o presidente, sobre o governador, sobre senadores, sobre deputados, independente de esquerda, de direita, de centro. Nós devemos orar por todas as autoridades para que o mal não prevaleça e não seja influenciado no nosso dia a dia e nas nossas atitudes. Saul é rei, mas está sendo perturbado por demônios. E quanta gente também, que às vezes está dentro da igreja, assume funções como pastorais, funções como de um líder, funções como de alguém que a gente deveria esperar bons exemplos, ou alguém que deveria temer ao Senhor, temer a Deus, e acaba caindo nos mesmos erros de Saul. Um homem desobediente, um homem que quebrou princípios e que agora estava perturbado por demônios. Pessoas que às vezes estão em grandes lugares, estão em grandes igrejas, estão em megas igrejas, liderando grandes igrejas, em grandes ministérios, mas na verdade perderam o temor a Deus. Perderam os seus princípios. Talvez por causa de coisas supérfluas, talvez por causa de fama, talvez por causa de dinheiro, talvez por causa de... Não sabemos, mas tanta coisa que poderia influenciar a vaidade, né? Porque cada um é atraído, derrubado pela sua própria cobiça. Quando o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul, o diabo entrou. Ou os demônios, ou o espírito mau entrou sobre Saul. Esse versículo aqui, ele traz para nós alguns princípios. Dentre ele tem um implícito aqui que Jesus, ele confirma esse princípio lá no Novo Testamento, nos Evangelhos. Perceba, o Espírito do Senhor sai, o espírito mau entra. Isso aqui é um princípio que Jesus ensinou. Jesus falou nos Evangelhos que a casa ou o corpo não pode ficar vazio. Porque se o corpo, que é a casa, ficar vazio, o demônio que saiu dele volta e traz mais 7. Então Jesus traz para nós o entendimento que um corpo não pode ficar vazio. Ou tem Espírito de Deus que habita dentro de mim, ou tem demônios que habitam dentro de mim. E algumas pessoas não conseguem entender isso. Principalmente pessoas que não têm muito conhecimento bíblico. Elas acham que pelo simples fato de fazer o bem, ou de realizar a bondade, que elas não podem ter algum tipo de mal sobre a vida dela, ou que elas não podem ir para o inferno, nem nada disso, porque praticam boas obras. Só que, na verdade, as boas obras, elas fazem parte de uma pessoa que é salva, mas não significa que ela é salva. Por quê? Porque a salvação não vem mediante as obras, a salvação vem mediante a graça, em Cristo Jesus, se submetendo a Ele como Senhor e Salvador da minha vida, reconhecendo Ele como Filho de Deus, para que através dele eu receba o Pai, porque todo aquele que recebe o Filho recebe o Pai, mas aquele que rejeita o Filho, rejeita também o Pai. Então Jesus traz para nós um princípio, que é: o corpo não pode ficar vazio. Se não tem Deus, tem demônio. Independente se você crê ou não, eu creio na Bíblia, e ela diz: se o que habita dentro de mim não é o Espírito de Deus, então o Espírito mau vai se aproximar e vai entrar. E Jesus foi além dos Evangelhos dizendo que o corpo não fica vazio, porque se ficar o Espírito mau que saiu, ele volta e traz mais 7. Percebe? Então, há um interesse de Deus em morar dentro de você. Há um interesse de Deus de habitar dentro de você. Contudo, quando você dá legalidades para o pecado, para a queda, para a iniquidade, se afasta dos princípios e se desvia da fé em Jesus, você dá legalidades para que o diabo se manifeste sobre a sua vida. E aí tem um outro erro, porque as pessoas pensam que toda manifestação demoníaca acontece quando uma pessoa arranja o dente, quando a pessoa coloca a mão para trás ou quando a pessoa cai no chão. Só que isso também é falta de conhecimento bíblico e acaba também
caindo na ignorância. Porque nem todo mundo que está possesso por um demônio vai manifestar. Pastor, me dá a base bíblica. Eu dou agora. Judas. Satanás entrou em Judas. Não foi nem espírito, não foi nem demônio, foi Satanás. E Judas não manifestou. Judas não caiu no chão. Judas não rangeu o dente. Mas saiu por aí vendendo Jesus. Saiu por aí traindo Jesus. Saiu por aí se corrompendo. Percebe? Então, nem sempre uma pessoa que está manifestada com espíritos malignos significa que ela vai reagir dessa forma. Às vezes é igual Saul. É algo que está dentro da vida dela que está perturbando ela. Como o espírito o espírito mal que estava sobre Saul, que estava perturbando a sua mente, tirando a sua qualidade de vida, acabando com os seus dias, com os seus sonos, tirando a sua paz. Às vezes a falta de paz, às vezes uma iniquidade, às vezes um esgotamento físico, às vezes um estresse fora do comum, às vezes é algo que não é natural e que está sendo manifestado por uma ação espiritual para perturbar a tua alma e desestabilizar a sua vida emocional. Então percebe isso aqui. Percebe que quando o Espírito do Senhor vai embora, o diabo entra. Porque a Bíblia diz também que ele fica ao nosso derredor, procurando uma brecha, uma oportunidade para nos estragar. Ele fica nos cercando. Ele procura oportunidade. Ele procura uma chance para tentar te atacar, para tentar te atingir. Ele fica ali esperando você dar uma brecha. E se é que eu posso dizer que o diabo tem alguma qualidade, é que ele é paciente. Ele é paciente. E às vezes tem mais paciência do que eu e você. E ele fica na expectativa de você cair, de você errar, de você falhar. E de você tomar uma atitude errada. E toda vez que você decide quebrar os princípios de Deus, desobedecer a palavra e viver na desobediência, você acaba dando legalidades para que espíritos malignos se apossem da sua vida. Então eu preciso fazer isso. O que eu faço, pastor? Quando eu pecar, eu me arrependo dos meus pecados, eu mudo meu comportamento, peço sangue de Jesus para me livrar de todo o mal e continuo andando com Jesus, para que o Espírito do Senhor continue se manifestando dentro de mim. Porque existem tantas pessoas que perderam a sensibilidade das coisas espirituais e que não percebem mais que o próprio Espírito de Deus se afastou deles. Isso aqui também é um outro ponto. Porque tem gente que está sentado no trono, tem gente que está por aí em lugares altos, tem gente que está por aí em grandes lugares e o Espírito do Senhor já se afastou dele há muito tempo. Só que o cara se acostumou tanto em viver longe da presença de Deus que ele não sente mais falta do fogo do Espírito, das coisas espirituais. Ele não sente mais falta do Espírito Santo sobre a vida dele. E o que acontece é que ele governa, ele lidera, ele continua vivendo pelas suas decisões e a verdade é que ele não sente mais falta do Espírito de Deus. A gente percebe que o Espírito do Senhor não vai se afastar da vida de alguém da noite para o dia. Não é uma situação assim, pequei agora, amanhã estou bem, pequei hoje, amanhã estou bem, o Espírito vai e entra, vai, volta e sai, volta e sai. Não é uma questão de volta e sai. O Espírito de Deus vai se afastar de mim quando eu passo a caminhar pelo caminho da iniquidade. E eu sempre digo que a iniquidade é diferente do pecado, porque o pecado é quando você erra, o alvo. Você tem um alvo, tem um foco, você não acerta o foco e você cai. E você erra, porque você é falho e porque você é ser humano. Nós erramos, mas se arrependemos. A iniquidade é quando você cai e você não quer se levantar. É quando você peca e você não deseja mudança, é quando você vive com a mente cauterizada a ponto de procurar argumentos, inclusive, para defender os seus erros. Isso que é perigoso. Por quê? Porque a iniquidade vai te afastando de Deus. A iniquidade vai esfriando o teu coração diante do Senhor Jesus. O Espírito de Deus se afasta de Saul e talvez de imediato ele nem perceba.
porque está andando tanto tempo sem sentir o calor do Espírito, sem se preocupar com as coisas espirituais, perdendo o temor a Deus, que já não tem mais tanto sentido a presença de Deus sobre a vida dele. O pecado faz isso. O pecado ele tira a nossa sensibilidade. O pecado faz a gente perder o foco. O pecado faz a gente não entender aquilo que é importante para a nossa vida, que é o próprio Deus. Aí o Espírito do Senhor se afasta, porque Saul desobedece, porque Saul permanece na desobediência, porque Saul não quer viver uma nova vida com Deus, porque simplesmente ele decide viver longe dos princípios e da obediência da palavra do próprio Deus. Qual é a decisão que você tem nessa manhã? Qual é a atitude que você tem para tomar? Você vai decidir carregar Deus na sua vida ou você vai continuar dando brechas para que demônios entrem e se manifestem sobre a sua vida? O diabo ele vai entrar, mas ele vai entrar quando você der uma legalidade, quando você der uma oportunidade para ele, quando você continuar alimentando a ele com o cigarro, com a maconha, com a prostituição, com as drogas, com as coisas ilícitas, com as coisas erradas, e você vai continuar dando oportunidade para que ele entre, ataque a tua vida e acabe te levando para um caminho de destruição. Qual é a sua decisão? O Espírito do Senhor dentro de você ou simplesmente dar legalidade para que algo pior se manifeste sobre a sua vida? Eu não sei você, mas eu escolho todos os dias de Deus. Eu levanto pela manhã querendo Deus. Eu afirmo todos os dias a minha aliança com Deus para fugir da aparência do mal e conseguir vencer as tentações e as propostas que o inimigo tentar colocar sobre a minha vida. Deus falou com você? Recebeu essa palavra? Então coloca aí nos comentários. Escreve aí alguma coisa que você ouviu. Eu quero Deus, eu escolho Deus, eu desejo caminhar com Deus, né? Eu não vou dar legalidade para diabo, eu não vou dar legalidade para os demônios, eu não vou dar oportunidade para que o inimigo me ataque, atue sobre a minha vida. Eu estou decidido a caminhar com Deus e não deixa o pecado tirar a tua sensibilidade das coisas espirituais. Pai, eu quero orar por essa pessoa que ouviu essa palavra até esse momento e profetizar ao Pai que ela vai permanecer contigo e que nada vai tirá-la do centro da tua vontade. Abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Dê a ela um dia extraordinário. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. E se você puder, me ajude a divulgar a palavra do Senhor Jesus, compartilhando no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, no Instagram. Enfim, manda para geral, para que muita gente ouça essa palavra e seja tão abençoado como você também foi aqui nessa manhã, tá bom? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz. Chama um amigo, vai ser tremendo e fica firme com essa palavra. Vamos orar pelos nossos líderes, vamos orar pelas autoridades. Procura fugir da aparência do mal, não dê legalidade para o diabo, para que o Espírito de Deus sempre tenha liberdade de atuar sobre a sua vida e governar a sua mente, o seu coração e a sua vida por onde você for. Tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã.